Olá, turma! Hoje é o dia da gente falar um pouquinho a respeito de verbos. Classe gramatical bem complexa, principalmente em relação às formas variadas de conjugação. Primeiro passo aqui é mostrar algumas frases e a partir delas você vai dar uma pausa no vídeo, vai tentar identificar quais são aquelas que apresentam uma conjugação inadequada. Vamos ler aqui todo mundo essas frases. Número 1. Eu crio em você. 2. Se eu supuser que você me enganou. 3. Dize tu que verdade é essa que me esconde. 4. Só se meta em assuntos que te convirem. 5. Eles têm muito o que aprender nessa vida. 6. Se você refazer as contas, encontrará o erro. 7. Não valho o quanto tu me julgas. 8. Eu me precavejo de todos os perigos. 9. Finjo que não ouço, mas ouço. E 10. Não odeies teu inimigo. Veja que nós precisamos identificar 5 frases com problemas em sua conjugação. Esses problemas de conjugação podem ser pela falta de alguma letra que constitui a palavra, pode ser conjugação em relação ao tempo verbal, enfim. Olha a frasinha que diz eu crio em você. Professor, esse verbo crie está errado. Eu, pelo menos, nunca ouvi falar dessa palavra. Normalmente a gente costuma realmente dizer eu acreditava em você, já que acreditar é a mesma coisa do verbo crer. Mas, para quem não conhece, pasmem. Crie é uma forma adequada, certo? O pretérito perfeito do verbo crer, eu devo falar eu crie. Eu crie, tu crestes, ele creu. Nós cremos, vós crestes, eles creram. Essa é a conjugação do verbo crer. Portanto, esse verbo não está errado, assim como também não estaria se você optasse por colocar eu acreditava em você, certo? Na número 2, se eu supuser que você me enganou, e aqui nós temos o verbo supuser e o verbo enganar. O verbo enganar eu acho que você não vai encontrar nenhum problema. A questão é esse verbo supuser, que na verdade é uma forma conjugada do verbo supor. Professor, então o correto não seria eu dizer se eu supor que você me enganou? Normalmente a gente acha que sim, que essa é a forma adequada. Porém, o verbo supor deve ser conjugado tal qual o seu verbo primitivo, que é o verbo pôr. Com o verbo pôr, você vai imaginar o quê? Se eu puser minhas mãos em você, por exemplo, né? Se eu puser um verso a mais neste poema, enfim. Da mesma forma, então, o verbo supor não vai apresentar problema algum. O correto é se eu supuser. Muito bem? Vamos aqui ao número 3 que diz assim. Dize tu que verdade é essa que me esconde. Você deve identificar o verbo dizer como um verbo que está aparecendo estranho, né? Dize tu. Professor, eu acho que não é dize tu, e sim diz tu, que verdade é essa que me esconde? Será que esse é o probleminha da frase 3? Olha só, não é. A verdade é que o verbo dizer, no modo imperativo, segunda pessoa, você deve escrever realmente com esse é no final dele. Porque lembre de uma coisa, o verbo no modo imperativo é muito similar ao verbo no modo indicativo, com exceção da primeira pessoa que não existe. Mas perceba a segunda pessoa lá no indicativo. Quando eu falo, eu digo é a primeira pessoa. Tu dizes, segunda pessoa. E aí você tira esse Szinho lá do modo indicativo e traz para o modo imperativo. Dize tu. Lá no modo indicativo, eu digo, tu dizes, ele diz. Modo imperativo. Diz você. Então, observe que o verbo permanece igual, certo? Na segunda pessoa perde a desinência S. A questão aqui, gente, é o final do verbo. Porque se você coloca o pronome tu na primeira parte desse período composto, você deve terminar o verbo, aliás, você deve terminar essa frase fazendo a conjugação com a mesma pessoa do discurso que você já começou. Então, dize tu que verdade é essa que tu me escondes. Professor, aqui estava esconde. Será que eu não devia ter... Aqui não faria sentido se eu colocasse tu me esconde? Não, faria sentido se aqui fosse você me esconde, né? Então, diz você que verdade é essa que você me esconde. Mas se você optou pelo pronome tu, tem que haver um tu aqui também, mesmo que ele fique oculto. Não falo do tu escrito, apenas que você perceba a existência dele, para que assim você possa colocar o S na segunda pessoa do singular do verbo esconder. Muito bem? Só se meta em assuntos que te convirem. Professor, essa frase aqui eu não sei se ela tem erro. Vamos ver aqui. Tem sim. Observe que o correto é convierem e não convirem. Professor, por quê? Porque vejam que convir é uma forma derivada do verbo vir.
Então, o verbo vir, no sentido de voltar, de retornar, de chegar até aqui, esse verbo vir tem no seu pretérito, tem no seu subjuntivo a formação vier. Nada de vier, não existe NH, é vier. Então, se vir eu tenho vier, os seus derivados vão ser parecidos. Só se meta em assuntos que te convierem. Nunca convinherem, nunca convirem. Ok? Número 5, eles têm muito o que aprender nessa vida. Será que nós vamos encontrar algum erro aqui? Olha só, a conjugação do verbo ter. O sujeito aparece no plural. Portanto, o verbo precisa receber o acento. Ele tem, sem acento algum. Eles têm acento circunflexo agora, certo? Se você refazer as contas, encontrará o erro. Olha só, pessoal, refazer é uma derivação do verbo fazer. O verbo fazer, numa condição, ou seja, no modo subjuntivo, vai ser fizer. Se você fizer esse favor para mim e não se você fazer esse favor para mim. O mesmo caso é o verbo refazer. Se você refizer as contas, encontrará o erro. E você observa que nós não temos encontrarás, porque o pronome aqui é você. Então, eu mantenho o verbo sem a desinência S, indicando a segunda pessoa. Não valho o quanto tu me julgas. Professor, será que esse verbo valer aí não está apresentando algum incômodo? Não está estranho? Pode até parecer estranho, mas o verbo valer é um verbo irregular, que na primeira pessoa você deve realmente conjugar valho, e nunca eu valo ou qualquer outra forma, certo? Olha a colocação da desinência correspondendo ao pronome tu, então aqui está tudo bem. Eu me precavejo de todos os perigos. Aqui faz parte daquele verbo reflexivo precaver, né? Então, a questão é saber se a escrita está adequada. O que será que a gente pode falar a respeito? Não está, porque, veja, o verbo precaver é um verbo defectivo. Professor, o que é um verbo defectivo? Nesse caso aqui, o presente do modo indicativo dele não tem as 3 primeiras pessoas e nem a terceira pessoa do plural. Significa que eu não devo usar esse verbo quando eu estou me referindo apenas a mim, por exemplo. Então, precaver também não é uma derivação do verbo ver. Ver, eu vejo, mas precaver não vem do verbo ver. Portanto, o que eu posso fazer é uma adaptação para utilizar esse verbo ou substituí-lo por outro. Então, eu vou dizer o seguinte, eu vou me precaver de todos os perigos. Número 9, finjo que não ouço, mas ouço. Obviamente que temos apenas um único verbo, é o verbo ouvir, verbo irregular, que na primeira pessoa do singular você não vai dizer eu ouvo, você vai dizer realmente eu ouço com o C cedilha, nenhum problema nesse verbo. O número 10, não odeies teu inimigo. Aqui nós temos o verbo odiar, que poderia supor não odie o teu inimigo. Mas o que é que a gente vai observar com o verbo odiar e com alguns verbos terminados em IAR? O que esses verbos vão ter em comum é que a sua conjugação segue tal qual a dos verbos terminados em EAR. Ou seja, quando você fala não odeie, você vai perceber que esse aqui é um verbo de formação arrisotônica. A sílaba tônica desse verbo não está no seu radical, vai estar na que a gente chama de desinência, que são as letras responsáveis pela conjugação do verbo. Quando eu falo de letras, na verdade, eu me refiro ao elemento mórfico responsável pela conjugação dos verbos, certo? Portanto, nós temos aqui 5 frases inadequadas em relação à norma padrão, e vocês observam aí essa correção. Esse é um método mais fácil de você assimilar o conteúdo do verbo, porque se você for levar em conta a conjugação de todos eles e não praticar com frequência, você pode se dar mal em um concurso ou mesmo resolvendo aí alguma prova, certo? Então, por hoje é isso, pessoal, e a gente se encontra aí numa próxima aula. Até mais!